Olha, durante a pandemia cresceu muito o número de empresas que colocaram parte dos seus empregados para trabalharem em casa, um tipo de trabalho conhecido como home office. Mas o que será que muda nas relações de trabalho? E quais as vantagens e desvantagens para empresas e seus funcionários? E o que diz a CLT sobre essa nova modalidade? O direito de quem trabalha em sistema home office é o tema do quadro Direito e Cidadania de hoje. E para esclarecer todas essas dúvidas, a minha convidada de hoje é a advogada Raniele Assunção. Veja! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Raniele Assunção, sou advogada e estou aqui para esclarecer-vos algumas dúvidas acerca dos direitos trabalhistas em época de pandemia. Sabe-se que o sistema home office é tido como o sistema de prestação de serviço longe das dependências da empresa. Por esse motivo, muitas empresas têm adotado esse regime no intuito de evitar o contágio e os riscos de contaminação pelo coronavírus. Dessa forma, a medida provisória de número 927 de 2020 tem, através do seu artigo 4º, tem servido para desburocratizar a implantação do regime home office, uma vez que, em seu artigo 4º, por exemplo, prevê, na verdade, a desnecessidade do aditivo contratual para a implantação do trabalho home office. Ou seja, o empregador ele pode instituir o home office em sua empresa, independentemente da anuência ou concordância do trabalhador. Isso serve também para os estagiários e para os aprendizes. Quanto ao questionamento, o empregador pode conceder o trabalho home office a uns trabalhadores e a outros não? Perfeitamente. O empregador ele possui a discricionariedade em definir quais seus trabalhadores exercerá o home office e quais não necessitará. Até porque a modalidade home office possui caráter transitório em virtude do decreto estabelecido pelo governo federal de estado de calamidade pública. Nesse sentido, em se tratando de o home office possuir o caráter transitório, não há a necessidade, a obrigatoriedade, na verdade, do empregador estabelecer o home office a absolutamente todo o seu quadro de funcionários. Vale ressaltar que não há alteração contratual. Desse modo, também não haverá a alteração no salário e na jornada de trabalho, permanecendo também descanso semanal, horário de almoço, descanso entre um dia e outro de trabalho. Além disso, para o empregador, torna-se vantajoso o sistema home office porque promove uma economia quanto aos gastos para a prestação desse serviço. Por exemplo, energia elétrica, menor desgaste das ferramentas de trabalho, materiais de escritório, a não ser que o empregador pactue com o empregado em fornecer essas ferramentas, fornecer esses materiais para a concretização da prestação do serviço em home office. Ademais, para o empregado também se torna vantajoso em virtude de que lhe confere maior liberdade para a prestação do serviço, uma vez que maximiza o seu tempo laboral, havendo a desnecessidade de deslocamento da sua residência para a sede da empresa, o que também promove o aumento da produtividade, tornando-se inclusive vantajoso também para o empregador. Quanto aos direitos dos trabalhadores em home office, vale ressaltar que permanecem iguais àqueles direitos previstos para o trabalhador que trabalha na empresa de forma presencial, ou seja, todos os direitos eles devem estar previstos no contrato de trabalho. Dessa forma, não diferente para o trabalhador em home office, permanece o recolhimento do FGTS, 13º salário, férias remuneradas, enfim, em todos os direitos conferidos ao trabalhador, em normas coletivas e também na legislação trabalhista. O único direito ou vantagem que o trabalhador deixaria de receber seria o vale transporte, enfim, pela desnecessidade de deslocamento, a não ser que
para a concretização daquele serviço, o trabalhador tenha que, eventualmente, deslocar-se até a sede da empresa. Olha, vale a pena lembrar que não é porque o empregado está cumprindo o expediente em casa que a empresa vai deixar de fazer os devidos controles e acompanhamento sobre a produtividade do seu funcionário, especialmente na questão sobre as horas trabalhadas e como ficam também a necessidade de faltar por motivo de doença. Vamos continuar acompanhando o que diz a advogada Raniele Assunção. Válido consignar que não é porque o empregado está trabalhando em home office que deve estar 24 horas de sobreaviso à disposição do seu empregador. Ademais, segundo o artigo 62, inciso 3º da CLT, o empregado em sistema de home office ou teletrabalho, ele não é submetido ao controle de jornada de trabalho, até porque fica inviável ao empregador realizar esse tipo de controle, já que se trata de um trabalho remoto. E estando impossibilidade de ter a sua jornada de trabalho controlada, nesse sentido, o empregado ele não possui o direito às horas extras trabalhadas, ou seja, permanece para o empregado o pagamento das horas somente aquelas consignadas em contratos de trabalho, a não ser que o empregador ele demande ao empregado que realize algumas tarefas complementares ou que adiante alguns trabalhos, mas que seja mediante aditivo contratual, para que as duas partes permaneçam seguras juridicamente. Em caso de acidente, de doenças ocupacionais, como deve proceder? Em se tratando de home office, o empregado ele deve agir da mesma forma que agiria caso estivesse trabalhando de forma presencial. Nesse caso, ele se consulta com um médico especializado e, mediante a entrega de atestados e laudos médicos ao seu empregador, informa o seu afastamento temporário, suas atividades laborais em virtude da impossibilidade por conta dessa situação que lhe ocorreu. E quanto aos pagamentos, como fica? Bem, quanto aos pagamentos, nos primeiros 15 dias da doença, o empregado ele recebe o pagamento por meio do seu empregador. Nos próximos 15 dias, perdurando a doença, o empregado ele tem direito a receber seus pagamentos através do auxílio-doença disponibilizado pela Previdência Social. Olha, eu quero agradecer a participação da advogada Raniele Assunção, esclarecendo pontos importantes sobre o sistema home office. Muitíssimo obrigada pela atenção. Para mais dúvidas e esclarecimentos, por favor, entrar em contato, que será um imenso prazer orientá-los.